Olá, meus alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Elaine, eu sou professora de língua portuguesa e literatura e hoje nós iremos fazer aqui uma análise crítica sobre uma obra que irá cair na FUVEST 2024, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso. É uma coletânea de contos moçambicano, escrito por Luiz Bernardo Rovana. Como sabemos, a literatura africana é lei no Brasil. E na FUVEST temos uma obra africana, moçambicana no caso. Isto é muito importante, porque faz com que nós tenhamos contato com outro país que também foi colonizado por Portugal, também de forma violenta, país que compartilhamos a língua portuguesa. Estamos falando de um país que está longe, mas que dividimos a mesma língua e o mesmo colonizador, além de compartilharmos muito de nossa cultura, por conta do colonizador, claro, mas por causa também da escravidão, que trouxe esses nossos irmãos africanos para cá. E eles trouxeram com eles, lógico, a sua cultura, a religião, vocabulário, comida, né? A gente também não pode se esquecer que tudo isso é permeado pela violência da escravidão, que é realizada e perpetuada pelo colonizador, né? Quando o português chega aqui no Brasil, ele mata as línguas indígenas, a cultura indígena, e ele introduz a língua portuguesa, a cultura portuguesa, a língua portuguesa, a cultura portuguesa, a religião católica, o modo de ser e pensar do colonizador. O mesmo acontece com todos os outros países colonizados. Por tudo isso, é importante que a gente reconheça, a importância cultural desse povo que sofre uma desculturação, assim como nós. Eles também fazem parte desse caldeirão cultural do nosso país, além de tudo, né? A gente precisa entender também que o processo de independência, tanto em Angola como em Moçambique, é um processo muito diferente do nosso. O nosso processo de independência é uma verdadeira politicagem, né? Fica o filho do dono. O poder ficou na mão da mesma família. Ah, mas agora nós somos independentes. Mesmo assim, nós continuamos sendo um império. Então, peraí, a gente tem que refletir um pouco sobre essa independência, né? Em Moçambique, a independência acontece através de uma guerra. Os moçambicanos pegam em armas contra o exército português em pleno século XX. Assim, é um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. No Brasil, vejam bem, no Brasil, o romantismo teve a missão de resgatar a brasilidade. As obras do José de Alencar trazem isso. Agora somos brasileiros, e o que é ser brasileiro? Então, quando a gente lê lá Iracema, o Birajara, existe aí a tentativa de um resgate, né, para definir o que é ser brasileiro. Brasil! E o que nos remete à nossa ancestralidade? A literatura tem um papel fundamental nesse processo, não é? Quando José de Alencar vai lá buscar e contar a história da Iracema, que tem um filho, Moacir, que é o filho da dor, que dali nasce o povo brasileiro, né? Metaforicamente é isso que ele coloca em Iracema. Ele está dando uma identidade, uma cara para o nosso país e a nossa cultura. E essa obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, tem essa importância lá para os moçambicanos. Escrita em língua portuguesa, que é um paradoxo, né, gente? A língua do colonizador que está incorporado à cultura, que agora é minha, né? Mas também com vocábulos das línguas ancestrais, justamente para tentar descolonizar
o pensamento, a cultura e a própria língua. O que sobrou para além do português? Essa é a pergunta que se faz quando a gente começa a pensar sobre os processos de descolonização, sobre o processo de desculturação e depois a tentativa de descolonização. O que sobrou para além do português? Havana foi preso em 1964 e ficou até 1967. Portanto, esta obra foi escrita na prisão. Ele era preso político, tá? Ele não cometeu nenhum crime hediondo, não. Porque participava de um grupo armado pró-independência de Moçambique, que acontece em 25 de 6 de 1975, tipo ontem. Os portugueses chegaram em Moçambique, vejam só, os portugueses chegaram em Moçambique em 1948, 2 anos antes de chegarem ao Brasil. Então foram séculos de dominação e da cultura portuguesa sendo imposta. Tá? Eles chegaram antes e foram. A independência foi muito depois, certo? Vejam, toda colonização é uma violência, porque não bastou tomar posse do território, ele impõe a sua cultura e esfacela a cultura local, né? Então não sobra nada daquilo que era nesse território. Por isso que descolonizar é algo tão difícil, está enraizado em nós e reforçado durante séculos em tudo que a gente faz, tudo, na fala, na comida, no jeito de olhar para o mundo, no jeito de se portar frente os problemas, né? Tudo isso é cultural. Então, se a gente está abraçando uma nova cultura, isso foi imposto por essa cultura, tá certo? Então, quando a FUVEST propõe essa obra, está dando a oportunidade de nós repensarmos tudo isso. Nós, brasileiros, assim como os moçambicanos também, tá certo? Então, estamos diante de uma obra super importante para Moçambique, considerada a obra fundadora da literatura moderna neste país. A obra tem 8 contos e, para entendê-los, precisamos considerar essa historinha que eu contei aqui para vocês. E se vocês não entenderem, não levarem em consideração isso tudo que eu acabei de falar para vocês, não dá para entender os contos. Tá? Os burros não entenderam? Precisavam desse vídeo agora? Bom, então o que temos aqui então é uma análise do universo social e cultural de Moçambique durante a era colonial e em plena guerra por independência. A obra fala de segregação racial, exploração colonial, violência, e você precisa ter todas essas questões em mente também para compreender esta obra. O primeiro conto que dá nome ao livro, O Cão Tinhoso, representa o colonizador. No conto, ora o Ginho quer matar o cão, ora ele não quer matar. Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Aqui, solto. Eu não conhecia ele, acabei de conhecer. Cachorro, morra! Socorro! Esse sentimento ambíguo também estava presente na relação com o português colonizador. O cão é descrito como um velho muito ferido. E no início do conto há uma descrição assim arrastada, monótona do cotidiano dos seus personagens, que aos poucos vão sendo substituídos por uma crescente onda de violência e crueldade, representando então a situação na qual a sociedade estava passando naquele momento.
Este é um livro muito polêmico de engajamento social. A ideia de colonização aparece em todos os contos do livro. Uma obra muito polêmica, foi criticada por aqueles que defendiam o colonialismo português e aclamada pelos que defendiam a liberdade e a autonomia do país. Sempre tem, né? O pró e o contra. O que quer, o que não quer. Enfim. Então vamos contar a história do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Esse é um conto e tem mais outros 7, tá certo? Então vamos lá para o nosso enredo. O narrador personagem é o Ginho. Então é narrado pelo Ginho, que é uma criança, né? Então a gente vai ter esse olhar aí da inocência e da ingenuidade infantil. Professa! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Ginho era o menino mais sensível à observação da Malta. Malta, quando aparece lá, é turma, né? É igual a turma. Para nós aqui no Brasil é turma, para o moçambicano é Malta, tá bom? Não jogava futebol e era zoado por isso. Ginho nos conta que na sua escola tinha um cão, o Cão Tinhoso. Eu sou a MC. Ai, eu sou a MC Aquilo. Que tinha olhos azuis. Veja, olhos azuis não é uma característica de moçambicanos, né? O europeu tem olho azul, então é uma característica do português, tá certo? Os olhos eram grandes e metiam medo. Ele era velho, cheio de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Então aí mistura um pouco as cicatrizes e muitas feridas. Quem tinha era o povo de Moçambique, né? Ninguém gostava desse cão, ele era um cão feio, segundo o Ginho, né? Essa descrição, vejam, essa descrição é feita mais de uma vez para chamar a atenção de nós leitores e reforçar essa ideia da comparação entre o cão e o colonizador, tá? Ninguém gostava de fazer carinho no Cão Tinhoso por conta da pele, com exceção de uma menina chamada Isaura. Desculpa. Ela era descrita pela professora como alguém com dificuldade de aprendizagem, que não tinha tudo aqui dentro. Mais uma vez, né, existe essa comparação. Ou seja, né, a Isaura era uma pessoa pouco inteligente. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Então isso também é simbólico, porque só alguém com pouca inteligência podia gostar do colonizador português, segundo o autor. Tá certo? Um dia, o administrador da região manda o veterinário matar o Cão Tinhoso. E o veterinário encarrega o senhor Duarte de fazer esse serviço, que se recusa também e passa o serviço para as crianças da Malta. Mais uma vez, algo simbólico, pois quem deveria acabar com a colonização eram os jovens, né? Por isso que a missão foi passada para as crianças, para os jovens. Dada a missão, as crianças correm para casa e pegam as armas. Até se cogita ali em matá-lo com remédio, mas eles chegam à conclusão que o remédio não vai resolver. O que isso quer dizer? Mais uma vez, isso é simbólico. O remédio seria o acordo, seria a conversa. E as armas é a revolução. É fazer a independência através de uma revolução, né? E é o que foi feito. Assim, cabe ao Ginho, que era mais sensível do grupo, dar o primeiro tiro.
o que talvez tivesse menos coragem seria ele. Tiro, molecada. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? E essa foi uma provocação feita por Kim, o líder da Malta. E para não parecer covarde, Ginho dá o primeiro tiro. Quando ele dá o primeiro tiro, ouve-se um grito humano. E era Isaura que seguiu os meninos e defendeu o cão com o seu próprio corpo. Ela gostava do cachorro, né? Então ela tentou salvá-lo. Então a Isaura representa aquelas pessoas, já dissemos isso, representa aquelas pessoas que eram a favor do colonizador, né? Então ela vai lá, agarra o cachorro e o protege com o seu próprio corpo, mas os meninos a arrancam dali e em seguida todos os meninos atiram no cão, estraçalhando-o. Santana, acabe com ela! Ai! Um trabalho em equipe, como acontece nas revoluções. Ninguém faz uma revolução sozinho, não é? Ginho e Kim até conversam aí sobre a culpa de terem matado o cão, mas chegam à conclusão de que foi necessário, que no final das contas eles só cumpriram ordens. Conversam ali na entrada da sala de aula e tudo bem, é vida que segue. Vida que segue com uma Moçambique já independente, e vida que segue para uma nova vida, né? Para aquele povo. O Luiz Bernardo Rovana só escreveu este livro literário, os outros são de cunho político, né? Sobre análises políticas. E é isso. Esse é um conto dos 8 contos, tá certo? Já já a gente traz os outros. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter ajudado e até a próxima.